tarde, só. Que é Demétrio, da Igreja Fortaleza Cristã. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu fiquei 1 ano no Brasil para Cristo. Depois de 1 ano, eu fui fazer uma visita na Congregação Cristã do Brasil e fiquei por lá 15 anos. Aí o ancião falou que ia contratar uma empresa para fazer a lustração dos bancos, remover tudo o material e invernizar novamente. E como eu trabalho com isso, eu trabalho com tapeçaria e decoração, eu fui lá e falei para ele se eu poderia entrar na concorrência e fazer um orçamento. Tomei uma bronca daquelas. Falou que não é para ir para a igreja, para querer tirar aproveito material, que lá é uma obra espiritual, e falou um monte para mim. Que eu tenho que ir lá para buscar o reino de Deus, e isso, aquilo outro. E aquilo entrou no meu coração como bem-vindo. E eu tomei aquilo para mim, tá certo, aqui eu vou usar, não vou misturar as coisas materiais com as coisas espirituais. Eu fui obediente naquilo dali. E aí naquele mesmo momento ele mostrou que ele estava condenado ao erro, que ele era um pecador, que ele não estava ali para o conselho que ele estava me dando, não servia para ele, que ele já estava perdido, que ele já estava usando ali as coisas de Deus, as coisas celestiais para o bem material. Ele estava usando de sabedoria para ganhar dinheiro, que ele já era um corrupto. Ali a Congregação Cristã do Brasil, da Vila Moraes, o ancião ali que ele chamou de Irmão Milton. Então que ele já tinha se perdido da verdade, já ou nunca conheceu a verdade. Mas pelo menos para mim ele me ensinou o certo e ele já fazia o errado. Aí na mesma hora ele falou assim, e com o que o irmão trabalha? Eu falei assim, tem uma tapeçaria. Ele falou assim, então, eu tenho um escritório de contabilidade, eu vou abrir firma para você e você paga para mim cuidar da contabilidade da tapeçaria. Eu disse assim, tá bom, irmão, eu vou pensar nisso. Porque eu não podia dar para ele fazer isso daí, por quê? Que ele falou que eu não podia usar da igreja para ter ganho materiais. Se eu não podia fazer isso, ele também não pode. Então eu não podia dar para ele, porque eu estaria me enquadrando no erro. Porque se eu não posso pegar o serviço da igreja, ele não pode pegar o serviço dos irmãos. Mas ele mostrou para mim que ele já estava condenado, que ele já tinha se entregado a Satanás, já que ele estava ali só com o olho grande, igual o tio Patinhas, ali com cifrão nos olhos, que tudo ele via dinheiro. Ele usava do seu cargo de ancião para ganhar dinheiro na terra. Então ele falou para mim que eu não deveria fazer isso porque ele já fazia isso e ele já estava perdido. Ele, assim, indiretamente, ele mostrou que ele estava condenado, que ele estava perdido, mas que fazia 1 ano só e eu tinha acabado de chegar naquela igreja. E no Brasil para Cristo não tinha ensinamento de nada, era só uma igreja voltada ao louvor. As pregações não tinham começo, não tinha meio, não tinha fim, não tinha ensinamento durante o culto, não tinha nada. Era um lugar só para você colocar as mãos para cima e ficar louvar, pular. As pregações eram vazias, frias e geladas e não falavam com você, não era uma igreja espiritual. Era uma igreja voltada à conversão, a converter as pessoas e depois jogava na igreja e não tinha mais ensinamento sobre nada. Não tinha regra, o culto não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, não tinha horário para começar, não tinha horário para terminar. Os testemunhos não tinha guia de Deus e não tinha ninguém que dava direcionamento no culto. Então aí quando eu comecei estava dentro da igreja, comecei a me sentir perdido quando eu fui na Congregação Cristã do Brasil, uma igreja mais com ordem, com decência. Tem heresias? Tem bastante heresias também. Mas é uma igreja mais certinha, beira mais a palavra. Pega uma beira com a palavra. Então ali eu fiquei por 15 anos e aí eu aprendi uma grande lição com o ancião que ele não praticava. Ele já estava rico, com casas super caras, tudo.
e ele usava o seu cargo de ser, o seu conhecimento com a Irmandade e para ganhar dinheiro, para fazer disso, para juntar tesouros na terra. Então, uma grande... E aí, assim, o que eu fiz durante esses 15 anos? A maioria dos irmãos não sabia nem o que eu fazia para viver. Então, eu não fiz, assim, a minha vida, assim, para pegar serviço dos irmãos. Porque se eu tivesse feito isso, eu não poderia nem sair de lá, eu teria que estar lá até hoje. Por quê? Porque todos os meus clientes seriam os irmãos, eu não fiz a minha carreira. Não, então eu divulgava a tapeçaria São Paulo inteiro, e se eu pegasse serviço de algum irmão da congregação, era pura coincidência, porque eles foram atrás do anúncio, não era porque eu estava divulgando entre a Irmandade da igreja. Então, assim, quando Deus colocou no meu coração e me libertou da Congregação Cristã do Brasil, eu não estava preso no material. Então, assim, mesmo sendo muito difícil, muito doloroso, você sair de uma igreja que você já fica, que eles te fanatizam naquela igreja, eles tentam ensinar você a amar aquela igreja sobre todas as coisas, não foi tão pesado assim. Eu consegui me libertar. Foi muito pesado, mas não foi impossível. Que muitos que saem da Congregação Cristã do Brasil, eles ficam largados no mundo, mas não conseguem ter um direcionamento espiritual para servir a Deus. Agradeço a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Encerramos esse vídeo. Amém.